Tava eu conversando com a doutora Isabel Martinez no intervalo, a gente falava sobre unhas. As minhas unhas, você sabe, eram muito fracas. E sabe o que eu percebi? Eu não fazia direito a unha. Porque a gente tem que cuidar de como lixar, a gente tá falando disso, ver a saúde da unha. Sim. Parece simples, gente, mas é complexo. É complexo, Kátia. O que acontece? As pessoas, elas tratam, às vezes, a unha, não é por maldade, mas em casa falta de vou fazer falta de informação. E não tem alguns cuidados, que era o que a gente justamente estava conversando. Quer começar por aqui ou quer começar por lá? Pode escolher. Então, você quer falar da doença ou do cuidado? Então, vamos só falar dessa parte aqui, a gente vai para os mitos e verdades, a gente fala das doenças, tá? Olha, uma coisa que é importante, removedor de esmalte. A gente falou de enfraquecer a unha. A acetona enfraquece demais as unhas, né? O que acontece, Kátia? As pessoas não sabem em casa, mas assim, elas falam assim, a minha unha tá ressecada. Quando ela você descama, né? Ela descama. Quando você vai retirar o esmalte, porque a maioria das mulheres fazem a unha toda semana, né? E o que acontece? Ela geralmente vai lá, tira o esmalte e coloca um novo. Com isso, acontecem duas situações. Primeiro, tô tirando o esmalte, às vezes, com uma substância que resseca demais. Então, na maioria das vezes, ela é um fator prejudicial, tá? E não dou tempo pra minha unha respirar. E eu tenho que dar esse tempo também, de pelo menos o quê? 2 dias? Eu dou sempre 2 dias. Hoje eu até vim sem, tá vendo? Pra poder exatamente mostrar isso. Tá? Agora, então, eu tenho que escolher um removedor de esmaltes que não tem acetona. De preferência. Tá. Agora, existem alguns esmaltes que é dificílimo de retirar. Tem. Com o removedor sem a acetona. O pigmento. Isso mesmo. E de algumas marcas, o pigmento é tão danado que mancha até a unha. Isso mesmo, exatamente isso. Então, às vezes, você tem que lançar a mão, mas o ideal, de preferência, é não usar acetona. Tá. Use removedor sem acetona. O que mais eu posso fazer para manter ou deixar minha unha mais saudável? Muito legal. Então, ó, eu retirei o meu esmalte, já tem 24 horas. Perdão, 36. Tá? Eu retirei. E o que eu estou fazendo, Kátia? A minha unha, ela já tá ficando mais durinha, tá vendo? Tá durinha. Tá durinha, não tá? Só que antes ela descamava demais. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tiro o meu esmalte um tempo antes. Então, se você puder, 48 horas. E o que eu vivo fazendo? Eu pego, isso aqui são modelos, tá? Vários tipos de hidratante de unha e carrego na minha bolsa. Esse daqui, por exemplo, é um gelzinho. E tem vitamina? Que tem vitamina com umas esferinhas, ó. Ele tem umas esferinhas de vitamina. Isso aqui é uma esferinha de vitamina E, tá? A vitamina E é bom para as unhas? Também é bom. É E, a F. Ó, aí eu vou aqui e espalho nas unhas. Espalho na unha. Deixo ela secar? Eu deixo. Eu passo. Agora, eu posso usar só esse? Não. Ó, eu vou mostrar outro exemplo. Isso aqui tem várias opções. Várias opções. Isso aqui é cera de abelha. Cera de abelha é bom? É base de cera de abelha, né? É um Dizem creminho que a cera de abelha, o corpo absorve rapidinho também, né? Ó, aí eu vou e passo. Eu trouxe mais um modelinho, tá? Que é esse aqui. São vários, então, componentes que hidratam desse jeito a unha da gente, né? Exatamente isso. Ó, eu trouxe mais esse aqui. Olha que diferença esse aqui. Esse é mais fluido, né? Isso aí. E ele até incolou. Deixa eu só fazer uma magiquinha aqui, ó. Ele até, ó. O legal é passar à noite? Posso passar várias vezes ao dia. Não é uma vez só. Não. Se eu estou sem o esmalte, eu posso passar várias vezes ao dia. E aí, olha que legal, eu vou massagear, eu já aproveito e hidrato até, ó. Os dedinhos, né? Porque é uma coisa que a gente passa creme nas mãos. E esquece dos dedos, Esquece dos dedos. Então, eu já faço esse exercício, ó. Eu vou hidratar e vou passar nos meus dedos. Agora, outro cuidado que a gente tem que ter é com a lixa de unha, que a gente tava falando isso, né? Exatamente. Às vezes a gente quebrou a unha, essa minha ontem quebrou. Eu fui abrir o remédio que eu tava tomando pra sinusite, fui fazer assim com a unha, ela quebrou. Aqui, Ana, por que não pegou a tesourinha? Esse é um problema que a gente tem. A gente tem uma mania de ficar cutucando as coisas e abrir tudo com a unha. Exatamente. E isso também vai enfraquecendo a unha, né, Isabel? E olha uma dica legal. Vamos fazer a unha. Minha unha tá grande. O que geralmente as pessoas fazem? Isso aí, Kátia. Exatamente isso. Com força. Pega a área mais grossa e lixa muito. Olha o que acontece. Eu vou fazer de propósito. Eu vou lixar, ó, rápido. E você vê que a bichinha vai abrindo, Vai abrindo. Agora, passa a mão na minha unha, como é que tá até, ó. Você sente que ela tá tudo... Pois é. Agora, olha a diferença. Eu vou pegar esse lado e vou lixar aqui, ó. Esse é o mais fino, é mais sutil. Isso aí. Delicadamente. Mas eu preciso passar devagarzinho? Sim, precisa passar devagar. Agora,
Ah, não tem igual. Não tem igual. Agora, o certo, então, minha unha tá grande. Eu corto e depois eu lixo com a parte fininha. Exatamente isso. E jogo a lixa fora. E jogo a lixa fora. Aí você fala, eu vou jogar a lixa toda vez que eu vou usar. Depois você vai entender os problemas da unha, você vê porque é bom a gente jogar fora. Agora, Kátia, por exemplo, aí em casa as pessoas vão falar assim, doutora Isabel, eu não tive tempo, eu tive que ir lá, fazer minha unha, tirei, passei o removedor ou acetona, caso né, não tenha. E o que eu posso fazer para ajudar? Na hora que eu passar o removedor, eu já passo um hidratante. Ah, porque assim já o que exatamente saiu isso. Entra, né? Isso aí, porque eu ressequei, então eu vou lá e hidrato. Agora, isso aqui é muito bom também, não é? Também. Mas tem que saber usar, né? Tem que saber usar. Sabe por quê, Kátia? Imagina o que as pessoas fazem. Ah, eu vou polir a minha unha, ó. E fica. A minha unha quebrava aqui, por isso que agora eu falo isso com a manicure, porque eu vi que quando a gente não é bom no negócio, é melhor a gente entregar e jogar a toalha. Pois é. Porque você lixa do jeito errado, você lixa aqui no cantinho, a unha vai quebrando. Você não sente na hora que quebrou. Porque você lixa errado e ela vai desgastando no canto, né? Exatamente isso. Então, olha aqui, eu vou fazer um leve polimento, leve. Porque tem 1, 2 e 3, são 3 passos, né? São 3 passos. O que eu posso... Tem uns que eu só preciso de uma coisa bem sutil. Passo leve, Passei, né? ó. É lá. Porque não tem aspereza, não tem nada. Não precisa passar com força, não né? Não precisa passar com força. E o ideal de passar em cima não é nem essa e nem essa. Ah, não, piorou, né? É essa daqui, ou essa. Você vê que a textura, ó, é diferente. Essa daqui, ela dá o brilho depois, né? Dá um polimento. Tanto que a unha de homens, às vezes, o homem vai fazer a unha, ele só passa a lixa de polimento, levinho, porque ele não gosta do brilho. Não quer passar uma base. Não quer passar uma base, né? Então, esses são cuidados que você pode ter. Você vê, eu tava com vermelho. No dia que eu tirei, minha unha estava levemente vermelha. Hoje, voltou a cor normal. Já voltou a cor normal. É aquele prazo de 48 horas. Pois é. Agora, quando a gente faz as coisas erradas, pode ter problemas nas unhas, como micoses e outros, né? Sim. Volto pra gente falar sobre isso. E tem muito... Vamos aos nossos mitos e verdades, gente? Olha essas unhas. Unhas quebradiças, esbranquiçadas, com ondulações ou fragmentadas, podem indicar doenças. A unha fala muito sobre a falta de vitaminas, o corpo da gente, como funciona, né, Isabel? Muito, Kátia. O que acontece? Isso aqui realmente é uma verdade, tá? Por quê? A unha, ela fala muita coisa. É que as pessoas, elas só imaginam que na unha acontece micose. E não é isso, tá? Existem problemas que tem, pessoas que têm problemas cardíacos, existem problemas que têm, pessoas que têm problemas autoimunes como lúpus, esclerodermia. Então, assim, existem vários tipos de doenças e até pacientes em tratamento para alguns tipos de câncer, algumas coisas assim, que têm alterações unguiais, quer dizer, tem alterações nas unhas. Quer dizer, a alteração da unha pode ser um sinal que você não está tão bem quanto você imagina. Exatamente saúde, né? isso. Vamos ver mais uma. Esmalte escuro ajuda a unha a crescer. Acho que não, né? Verdade, Mas tinha isso, que esmalte vermelho, a unha cresce forte, né? Exatamente isso. As pessoas acreditavam nisso porque o esmalte vermelho, dependendo do que você utiliza no esmalte, tá? Do componente utilizado, até pode dar, tá? Uma alteração na unha, quer dizer, um estímulo de não de crescimento, mas de endurecimento, tá? Então, mas aí não é a cor em acontece... si, é o que tem naquela mistura, Exatamente isso. Você entendeu? Então, isso daqui é uma pegadinha. Por quê? Porque eles associavam, o esmalte escuro endurece. Depende do que tem naquele esmalte. Então, ele pode ajudar? Ele pode ajudar, mas depende do que tem no esmalte. Eu vejo por mim, quando o esmalte era clarinho, eu arrancava com o dente. Pois é, e o escuro? No escuro dá nojo. Não sei porquê, você fala, parece que monta colorido, você fala, o que será que tem aqui? E aí, fica mais difícil, não fica? Fica, e você tira as camadas de proteção da unha, né? Exatamente isso. Quando você arranca assim, selvagemente isso. Exatamente isso. Não é? E outra, né, o esmalte escuro, quando começa a lascar, fica feio. E o clarinho não aparece tanto, então você deixa ele arrepiar pra você tirar depois. Exatamente isso. Né? Vamos ver mais um. Unhas postiças podem ser prejudiciais e ocasionar problemas. É verdade, né? E por que elas podem ser prejudiciais? Kátia, existe o seguinte, quando você coloca uma unha postiça, existem vários tipos de unhas com várias formas de se colocar. Cada tipo de unha tem uma forma de colocar. Existem umas
que são colocadas às vezes no meio da unha ou na base, que com o tempo vai alterando a conformidade, a formação da unha. Porque na hora que coloca, empurra um pouco a cutícula para ela ficar bem certinha, para quando a unha crescer de baixo e empurrar e a manutenção demorar mais para ser feita. Né? Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de unha postiça e os cuidados que você vai ter. Uma vez eu coloquei, porque eu queria testar, experimentar. Eu depois vi que a minha unha ficou levemente alterada, com uma ondulação. Ela fica, né? Você sente que ela tá assim, mesmo porque para você tirar a unha, é um trauma, né? Sim. Você tirar depois a unha postiça, né? E aí, o que acontece? Existem unhas muito boas, tá? Eu queria, assim, até parabenizar a manicure, porque isso é um trabalho maravilhoso. Sim. Mas existe o tipo certo de unha, não ficar muito tempo, vá mais para uma festa. Às vezes as pessoas trocam um problema para colocar uma unha. Ou então coloca a unha postiça para esconder o problema, né? Pois é, e não trata o problema. É verdade. Né? E você teria que tratar. E escolher bem, né? O profissional, você falou bem, que vai fazer essa unha. Sim. Porque na retirada, quando você quer retirar a unha, tem que ter todo um processo delicado, porque senão você destrói a unha original. E faça com a sua manicure, porque assim, Kátia, às vezes as pessoas querem fazer em casa, eu até entendo e respeito, olha, mas eu preciso economizar. Gente, a manicure, ela estudou pra isso, ela tem maior carinho em fazer. Elas fazem curso o tempo inteiro, porque existem vários tipos de unha postiça. Nos Estados Unidos se usa muito. E no Brasil está chegando cada vez mais unhas postiças diferentes, tá? Mas tem que saber escolher e saber com quem vai colocar. Vamos ver mais uma. Usar palitos nas unhas pode facilitar a micose de unha. É verdade? Kátia, o que acontece? A maioria das vezes você pega o palito, vou pegar um palitinho aqui, tá? Só para mostrar o porquê que eu vou falar isso. Ó, eu pego o palito, meu palito tava lá. Jogado lá na caixinha. Jogado lá na minha caixinha, tá? E aí eu fico lá assim, ó. Cutucando. Cutucando. Quando não, você pega no pé, naquele cantinho e você cava. Exatamente isso, é que eu não vi. Aí eu ia, ó, eu pego aqui e fico lá. Eu tô fazendo o quê? Gerando trauma. E esse palito tava lá, no meu banheiro. Contaminadinho, né? Pois é, no meu banheiro, num local úmido. Então, o que acontece? O palito pode facilitar? Pode. Ou então eu passo numa unha que tá doente, nas outras que estão saudáveis e aí detono todas. Nossa, fantástico. Muito bem lembrado isso também. Não é? Então, por isso que o palito pode facilitar. Então, se eu quiser usar o palito, eu tenho que pegar o palito novo, usar, parte no meio e jogar fora. Exatamente isso. É parte no meio, porque senão a gente depois acaba pegando. E evitar de fazer aquele jeitinho que você falou que enfia na lateral, cutuca, porque gera um trauma. Pra isso tem a escovinha. Sim. Que a gente lava embaixo das unhas, né? Exatamente isso. E ó, lembrem em casa, um trauma hoje, trauma no canto da unha, tá, Kátia? Assim, ficar traumatizando a unha é facilidade, né? Gera uma facilidade para que o fungo que já vive com a gente ali proliferar. A porta de entrada. Sim, é uma porta de entrada. É como você deixasse a porta da sua casa aberta. Exatamente isso. Com um tapetinho até na porta para alguém entrar. Lógico, eu tô facilitando. Peraí, vem aqui. Vem aqui que eu tô legal. Esquece disso. Bom, voltando com a doutora Isabel, ela tem muitas perguntas aqui. A Rose diz o seguinte: depois que uso esmaltes escuros, minhas unhas ficam amarelas. Já aconteceu isso algumas vezes, porém, ultimamente, elas estão ficando sempre assim. Isso é normal? Sim, Kátia. Rose, obrigada pelo carinho da pergunta. Kátia, o que acontece? Alguns pigmentos, tá, são mais fortes do que outros, porque depende da origem do pigmento. E em algumas pessoas, tá, quando passado, às vezes, o esmalte diretamente, o pigmento fixa e vai amarelando a unha. Sem passar aquela base, Sem passar aquela base. A base foi feita há muitos anos atrás para ajudar também na proteção. Então, olha que interessante, uma unha, ela desidrata. Ela também desidrata, por isso que a gente fala para passar o hidratante. E como é que eu vou evitar essa desidratação? Passando uma base. Tá. Há uns anos atrás se descobriu que como eu precisava às vezes tratar, eu poderia usar um remedinho nessa base. Então você pode usar essa base, às vezes contendo algumas vitaminas, tá? Que o seu médico às vezes pode prescrever e mandar você fazer. Você passa a base e passa o esmalte. Com isso você vai evitar, tá? Que fique amarelada a unha. Agora, uma marca em especial deixa a unha amarela, que eu já vi. Sim, é por causa do pigmento. E da reação química. É. Então, às vezes, a base que a gente tem que usar tem que ser da mesma marca do esmalte, né? Exatamente isso. Ou se ele não se adapta a você, você troca às vezes. Troca a marca. Mas porque os componentes, aquilo que o Silvinho também fala, às vezes são produtos que são incompatíveis. E aí a unha da gente sofre. Exatamente né? isso, Kátia. A gente tem que ficar de olho em tudo, gente. Tudo. É. Vamos ver mais uma?
Gisele, minhas unhas estão quebradiças, crescem pouco e não duram muito tempo. Qual produto posso usar? Gisele, obrigada pelo carinho da pergunta, tá? Isso. O que acontece, Kátia? Algumas unhas, algumas pessoas começam a ter unhas quebradiças, tá? Começa a descamar, a quebrar. Ela vai ter que começar a observar pequenos detalhes. A questão da lixa. É uma. Ó, porque até agora ainda tá grossa, ó. Ah, mas agora ela vai abrir, né? Tá vendo? Você já abriu são várias camadinhas, isso, né? descamou, delaminou, né? Tirou como se você alterasse as lâminas. O que acontece? Ela ainda tá grossa. Então, o que ela vai começar a observar? Vamos do mais simples, tá, Gisele? Você observa o seguinte, a forma com que você está lixando a unha, tá? Qual é o lado que tá usando da lixa, né, Kátia? Tem que a gente comentou muito. Grosso. Exatamente isso. Se você está hidratando a unha de forma adequada, passa a base adequada para sua unha. Poxa, mas qual é a base adequada? Às vezes você precisa de uma base que fortaleça a unha. Só que eu vou te deixar uma dica, Kátia, em relação à base. Existem bases que não podem ser usadas semanalmente. Eu tenho que espaçar. Isso mesmo. Então, base que seja para fortalecer a unha, que seja de formalina, você faz ela uma semana sim, a outra você põe uma base com vitamina. Uma semana sim, outra semana com vitamina. Por quê? Existem algumas bases fortalecedoras que pegam a queratina da unha e faz um endurecimento, um cross-link. Exatamente isso. Ela faz assim, ó. Esturrica. Esturrica. E aí o que acontece? Ela vai delaminando, ela vai... quebra. É exatamente isso, porque ela fica tão rígida que ela quebra, tá? Então, essas são as dicas que eu tô falando de uma forma de fazer a unha. Então, pode conversar com a sua manicure, que tenho certeza que deve ser uma querida. Eu adoro manicure, tá? Eu também adoro, porque... E se dedicam, viu? Tem que ser. Demais. Agora, a minha mão direita, se você reparar, as unhas são sempre menores, porque a gente cutuca. Tem uma fitinha numa peça, você vai lá com a unha. Aí isso aqui já quebrou, aí a gente parte pra outra. Exatamente. Vê como o dedão cresce mais, porque com o dedão a gente não fica arrancando tanto. Agora, pra finalizar, se nada disso que eu te expliquei, Gisele, melhorar ou funcionar, aí nós temos que ir para o médico, porque pode ser alguma alteração, alguma deficiência de queratina, alguma outra. Ou de vitaminas, né? De vitamina. Vamos ver mais uma. Renata, qual a melhor forma de fazer e cuidar da cutícula? Muito bom. Nossa, adorei a pergunta, Renata. É o que a gente estava conversando antes, né? Então, qual é a melhor forma? O ideal, Kátia, eu vou falar como médica, o ideal é não retirar a cutícula. Mas se a gente hidrata, ela já não arrepia, né? Pois é. Então, o ideal seria não retirar a cutícula. Então, pela literatura, não se retira. Ah, mas eu não aguento, minha cutícula cresce muito ou machuca. Então, o que nós vamos fazer? Não empurre ela, lembra que eu estava empurrando com muita força? Com muita força, empurre devagarzinho, delicadamente, retire o excesso e passe um hidratante. Sempre. Aí, Kátia, por exemplo, você está com a sua unha pintada. Tá, vermelha. Bom, vamos lá, Renata, responda isso pra você mesmo. A Kátia tá pintada. Kátia, você vai ajudar ela. Você pode ou não passar hidratante na sua cutícula? Eu devo, eu passo toda noite. E eu comprei umas luvinhas baratinhas, gente, que você já vem com o creme certinho. Então você tira o esmalte, põe a luvinha, deixa 5 minutos, depois quando você tira, a cutícula já tá hidratadinha também pra você fazer a unha. Pois é. E depois de noite, antes de dormir, 5 segundos a gente passa o hidratante todinho. Pois é. Na cutícula, então essa é a melhor forma de cuidar da cutícula. Hidratando. Hidratando. Vamos ver mais uma? Isabela, óleo de cravo. Ah, isso é uma boa. Ou base casco de cavalo, fortalece as unhas? Isabela, obrigada pelo carinho da pergunta. O que acontece, Kátia? As pessoas usavam muito óleo de cravo. Casco de cavalo deixava a unha amarela de algumas marcas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, óleo de melaleuca, que ela é um antibactericida. Pode usar, tá? Só que se a sua unha está muito fraca, não esqueça de ir ao médico. Porque, às vezes, Kátia, o simples fato de eu ver esse paciente, examinar o paciente, pedir algumas vitaminas e começar a repor, a unha já melhora. Tá. Então, às vezes, ela começa a usar óleos ou ou bases de unhas fortalecedoras e não resolve. Não perca tanto tempo. O que eu vejo no médico, é que as pessoas, às vezes, perdem muito tempo. Ah, ela tá ressecada, ela tá assim, e ela não cuida. E simples atitudes vai fazer uma diferença muito grande. Sabe que a melhor coisa é ir no médico. Tentou passar uma coisa ou outra, não funcionou lá, um mês, vai pro médico. Exatamente. Né? Vamos ver mais uma? Thaís, minha mãe tem estrias na unha. Qual o melhor tratamento? O que são estrias? Ela fica onduladinha assim? Então,
Thaís, obrigada pela pergunta, tá? Kátia, eu não sei pra ela o que significa ter estrias, tá? Mas eu vou te explicar o seguinte. Existem algumas alterações, algumas doenças que causam tanto pontinhos, que a gente chama de eyes, tá? Pontinhos, como causam estrias, eu não tô com... Como se fosse risquinhos. Passa a mãozinha aqui, ó, tá vendo? Ah, dá pra ver. Isso mais aqui, altinha. Mais altinho. É isso como aqui, se a unha crescesse meio assim, isso. Né? E tem umas que formam umas alterações assim bem grandes, ó. Tá? Transversais e horizontais. Isso daqui, essa que eu te mostrei, ela faz parte da nossa evolução. Evolução? É, por quê? evolução, porque as pessoas também envelhecem. Ah, porque a gente envelhece, entendi essa evolução. É, evolução. Você sabe que eu não gosto dessa, mas eu falo que nós não envelhecemos. Eu entendi evolução, falei evolução. Tipo, não nasceu mais rabo porque a gente não usava. Assim. Então a gente não envelhece, Kátia, a gente evolui. A gente evolui. Eu esqueci desse detalhe. A gente evolui, sabe? Então o que acontece? A matriz da unha, ela também precisa de carinho, hidratação, vitamina, tá? Quer dizer, se a gente não faz isso, ela vai ficando mais envelhecida, né? Isso aí, a unha também envelhece. Então, esse tipo de alteração que é leve, que você não vê, pode acontecer, mas você sente ao tocar com a evolução nossa. Com a evolução. A minha não está evoluindo aí nesse ponto. Eu que eu sou mais velha que você. Tá. Mas em outras coisas a gente vai ver. Então. Olha, vamos mostrar, gente. Porque quando a gente fala em saúde das unhas, tem que falar da tal micose. Sim, sim. Isso não adianta. Quer dizer, o início de uma micose de unha, como que a gente percebe, Isabel? Tá. Kátia, o que acontece? Você pode ver essa daqui... Quer que eu levanto? Por favor, Kátia. Ó, aqui nós temos, olha, esse branquinho seria o quê? Aquela parte que fica branca, quando você olha a unha, fala, nossa, isso, tem uma área oca aqui. Aí a pessoa vai lá, pega o palitinho, nosso amigo palitinho. Nesse caso, inimigo. Inimigo. E faz o quê? Ela vai... Cutuca. Enfia o palitinho por aqui, faz quando quiser com o palitinho, vou enfiando o palitinho aqui. Vamos, ó, palitinho, e cutuca. vou acabando com a minha unha. Exatamente isso. Aí o que sai lá de dentro? Tô tirando todos os bichinhos, porque aquele negocinho que sai por de baixo é bichinho. Exatamente. E o que sai de lá de dentro? Aquela massinha. É. Aí fala, limpei. Tirei o fungo. Tirei o fungo. Tirou? Não. Não. Kátia, como é que eu deveria tratar uma unha assim? Ela só acometeu pouquinho, né? Ó, lateralzinha da unha, tá? Então eu não acometi, não cheguei na minha matriz, não peguei mais de 50% da unha. Tá. Se a pessoa for persistente de forma, né, adequada, cuidadosa, nós vamos tratar de uma forma simples. Como vai ser? Vamos levantar. Pode levantar. Olha lá. Esse aqui é por uso tópico, não preciso tomar remédio. Não só preciso passo. tomar, só passo. Mas são meses, olha lá escrito lá embaixo. Tá? Mas meses mesmo. Meses. E com a forma adequada, porque existem os remedinhos para isso, que é uma base, tá? Que tem um remédio que você tem que ir lixar, aquela lixinha que você deu a dica, levemente. Não é pra lixar pra chegar lá no fundão. Exatamente isso, levemente, tá? E depois passar a base, usar aquele esmaltezinho que tem o remédio. Tá. Aí, Kátia... Essa aqui já tá pior, pois né? Ela não fez isso. Não, achou que aquilo era normal, era só um descolamento normal da unha. Exatamente. Olha, danada como fica. Olha o que aconteceu. Já chegou na base da unha aqui, né? Pois é. E tá caminhando. E o negócio vai... E aqui vai mudando a estrutura da unha também, né? Muito bem lembrado, Ela Kátia. fica com aquelas estrias que elas falaram, exatamente. Né? E além disso, pode olhar em casa o seu pezinho às vezes, tá? O que acontece? Você olha lá a sua unha, tem aquela unha alta. Ela é grossa, né? Grossa, exatamente isso. Isso só acontece porque é onde as pessoas mais olham, tá, Kátia? Na unha maior... Não, mas acontece em todas, né? Em todas. Às vezes está na pequenininha, tá? Lá atrás ela não observou que a unha está espessada, grossa, tá? Como é que você acha, Kátia, que essa unha alterada, grossa... que às vezes a pessoa já tratou várias vezes, ela vai falar assim, mas Kátia, eu já tratei tantas vezes. É de família, minha família tem. Pois é, Kátia, o que eu faço? É tanto. Vai num médico, porque aí ele vai te dizer, ó, isso aqui. Nesse caso, é uso tópico oral e mais meses e meses. E pode associar o oral com remédio e mais aquele produto na unha? Às vezes pode, Kátia. Sabe por quê? O paciente tem uma contaminação tão grande que eu preciso, às vezes, associar. Por duas frentes, Por duas frentes, para facilitar.
Então, que nós trabalhamos em cima de logaritmos, né? Então, existem alguns pacientes que eu preciso associar as duas. E aí, se ela fizer direitinho, a unha fica boa, né? Eu vou ter uma unha saudável. Você falou meses, mas às vezes pode durar um ano e tanto, né? Meses é um ano e pouco, porque ela tem que crescer totalmente saudável. Só quando ela crescer até a ponta e a gente cortar, é porque foi curado. Exatamente isso. Por isso que demora, totalmente saudável. Gente. Por isso que o melhor é a gente começar a tratar quando ela ainda tá assim. Exatamente. Quando você perceba qualquer alteração, por menor que seja, já vai tratar, vai ao médico. Exatamente. Porque às vezes a gente acha que tá assim, mas quando o médico vê, ela já tá comprometida bem mais, Bem né? mais. E às vezes ela nem dá atenção, né, Kátia? E pode ter outras doenças associadas, como diabetes, alguma coisa assim, que já altera a vascularização. Então vai ao médico, porque, gente, é uma coisa simples, mas que faz uma diferença. E nunca desista. Não, desistir jamais. Né? Nunca desista, porque fala assim, olha, demora. tratar a unha demora. Demora, mas tudo demora. Gente, a gente demorou 9 meses pra nascer. Pois é. E passa rápido, viu? Um ano. Olha, a gente já tá em junho. Não, pois é. A gente tava outro dia gravando Natal. Ave Maria. Vou passar os contatos da doutora Isabel Martinez, gente, mas só lembrando que tudo que a gente fala aqui é de uma forma generalizada. São informações importantes, mas não é diagnóstico. Então vá ao médico, ele vai fazer o diagnóstico pessoalmente, caso a caso, com individualidade como tem que ser, e siga o tratamento do seu médico. Por isso que essa relação de médico e paciente tem que ser, mas muito clara. Se você não confia no seu médico, como você vai fazer a sua parte? Pois é, não cara. é? E às vezes as pessoas, elas têm assim, mas eu tenho vergonha. A gente sempre fala isso, né, Kátia? Você tem tanto carinho de falar para as pessoas. Não tenha vergonha, né? Não, gente. Vergonha a gente tem que ter de não buscar ajuda. Sim, né? claro. Vou passar os contatos da doutora Isabel Martinez, o Facebook, Clínica Martinez, com Z no final. O site, www.clinicamartinez, também com Z.com.br. Lá tem muitas matérias legais, contatos da doutora Isabel, mas siga direitinho a orientação do seu médico e com paciência. Logo você resolve o problema de uma forma definitiva. Né? Beijo, Bela. Obrigada, viu? Obrigadão.